consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Meu Senhor, é o tema da palavra nessa noite, para as nossas vidas em nome de Jesus, tá? A palavra diz assim, ó, Mateus capítulo 2, o pastor vai falando, o versículo que eu estou por virtude das versões serem variadas, tá? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, deixa bem baixinho o som para mim, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, enfurecido, e com ele toda Jerusalém. Versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos, secretamente informou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Versículo 8. Enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava Jesus. Versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Versículo 12 e último. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós estamos na sua casa e queremos entregar diante do Senhor, meu Deus, as nossas vidas e pedir ao Senhor que o Senhor venha ministrar no nosso coração, Senhor, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Natal. Natal é nascimento de Jesus, todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe disso. Mas tem o Papai Noel também, né? Que é o velhinho que entrega presentes. E lá nos Estados Unidos tem a cultura que o Papai Noel entra pela chaminé. E esse negócio todo aí. Aí, Natal também, as pessoas pensam que é troca de presentes. Eu gosto desse negócio de troca de presente, irmãos, porque isso é bom. Por exemplo, uma família de 2 pessoas, 3 pessoas, já dá para fazer uma troca de presente, dá ou não dá? Lá em casa a gente faz amigo secreto. Todo ano nós fazemos amigo secreto. Aí esse ano as crianças queriam colocar a Pantera e a Cindy. Né? Daí eu falei, puxa vida, quem vai comprar o presente delas? Você. Eu falei, então tá cancelada a Pantera e a Cindy, que elas não entendem nada desse negócio, tá, de presente. Então larga a mão. Criatividade das crianças. Por que eu estou falando isso? Porque Natal é tempo de alegria, é tempo da gente realmente lembrar a respeito do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, a salvação do mundo, entregue realmente de bandeja a todo mundo, a todos nós. Natal, eu acho bonito todos esses aparatos, a esposa veio aqui,
arrumou isso aqui. Aí de repente você olha assim e fala assim: pastor, o que essa árvore de Natal está fazendo aí no altar? Né? Pastor, você sabia que cada situação dessa aí tem um símbolo, essas bolinhas? Né? Eu sabia. Né? Sei que cada situação dessa tem um símbolo. Mas você já parou para pensar que uma das especialidades do diabo é colocar perversidade em tudo? Não estou falando para você usar na sua casa essas coisas. Não estou falando. E às vezes a gente começa a achar também dificuldade em todas as coisas. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu já dei aqui outro dia. Acho que eu até falei isso já. Mas eu dizia para os irmãos, quer ver uma coisa? Por exemplo, quando o pastor vai pregar aqui na igreja a respeito de Maria, mãe de Jesus. De repente tem algum cristão que fica assim: ó, pastor, falar sobre Maria? Irmãos, Maria foi a mãe de Jesus. Maria, ela tem um mandamento que nós realmente obedecemos. E qual é o mandamento que é esse? Fazei tudo que ele vos mandar. Não está na Bíblia? Aí vem o inimigo, muitas vezes ele vem transformando tudo aquilo que é para ser bom, tudo aquilo que é para ser bonito, tudo aquilo que é para ser 10, ele quer transformar realmente em coisas ruins. E dentro disso também tem N pessoas que fizeram a diferença na sua época, pessoas extremamente piedosas e que quando morreram viraram divindade aos olhos humanos, porque diante de Deus não existe isso. É o diabo querendo perverter as situações, tá? Perverter tudo isso. Tá? Então, Natal, vale a pena trocar presente, vale a pena, como disse a narração da música da Isabelle, sentar na sua casa, rever as fotos de crianças. Né? De vez em quando eu pego as fotos lá em casa e fico olhando, de repente entro no computador e fico olhando. Tudo isso é muito bom. Família, isso é família, irmãos. Natal não é encher a cara de cerveja, né? Nem de bebida nenhuma. Natal é família, você tem que viver isso. O que o pastor falou no dia 25? O que nós temos que fazer? Nós temos que valorizar a família. Tá? Então, se você pode, você valoriza a família, em nome de Jesus. Tá bom? Se a sua família está aqui na cidade, passe com a sua família em nome de Jesus. Tá bom? Natal não é para você passar na casa da namorada, do namorado. Natal é com a família. Aí depois do almoço, depois do momento lá de família, aí vai lá na casa do namorado, vai na casa da namorada. Esse é o pensamento do pastor. Você pode trazer para você, ou você pode de repente achar que não é bem assim. Tá? Mas Natal é família. Em nome de Jesus. Quantos concordam que Natal é família? Digam amém. Que maravilha, né? Isso é 10. Natal nasceu Jesus, irmãos. A salvação de Deus ao homem. A Bíblia diz que o homem pecou no jardim do Éden. Pode baixar mais o som ainda. A Bíblia fala que o homem pecou no jardim do Éden. E Jesus Cristo foi realmente a promessa de Deus para a salvação do homem. A Bíblia diz que Deus disse: virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E lá depois, um pouquinho para frente na história do patriarca Abraão, a Bíblia fala que o Senhor realmente disse que de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando de um descendente de Abraão, e esse descendente é Jesus Cristo, que é a salvação de Deus na vida do homem. E aqui em Mateus capítulo 2 está chegando realmente num dos pontos mais altos do plano de salvação de Deus ao homem. Mateus capítulo 2, de 1 a 12, fala a respeito, narra a história realmente do nascimento de Jesus. Fala que os magos estavam no campo. A Bíblia fala que então veio a estrela e eles ficaram cheios de alegria, e então eles começaram a ir atrás daquela estrela, porque eles tinham recebido uma palavra, uma profecia, de que a ela levaria realmente eles aonde é que estava Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei dos judeus. A Bíblia fala então que eles foram, e eu fico imaginando que não foi só, por exemplo, chegaram hoje e amanhã cedo já encontraram já Jesus. Não, isso demorou dias e dias. Tanto que eles chegaram numa cidade, e eles começaram a perguntar algumas coisas. E Herodes, a Bíblia fala que ele ficou perturbado. Por quê? Porque soou no ouvido dele que ia nascer um concorrente para ele. E esse concorrente era quem? Era o rei dos judeus. E ele que estava ali no domínio agora dos judeus. Então a Bíblia diz que ele perturbado, e os magos falaram assim: nós vimos a estrela do Senhor e nós viemos adorá-lo. A Bíblia então nos mostra que eles encontraram Jesus, e ali eles adoraram ao Senhor e ofereceram, no versículo 11, ouro, incenso e mirra. Eles ofereceram os seus presentes ao Senhor. E no versículo 12 fala que o Senhor os advertiu
O Senhor falou com eles, ministrou na vida deles a necessidade deles não voltarem mais e falar com o rei Herodes, porque esse tentava realmente matá-los. Sabe, irmãos, dificuldades em seguir Jesus. Talvez para os magos seria mais fácil eles ficarem lá no campo, cuidando das suas ovelhas, cuidando das suas famílias. Mas não, quando eles receberam essa palavra, que aquela estrela levaria eles até o rei dos judeus, eles foram, eles não mediram esforços, eles foram obedientes até o último, e eles foram realmente buscar a presença desse Jesus para verdadeiramente adorá-lo. Passaram-se dias e dias, não sei quantos dias foram, mas eles andaram por um bom tempo, até chegar ao lugar correspondente. Comentaristas falam que foram meses, até chegar ao lugar correspondente aonde Jesus estava. E eu acho tão tremendo isso, porque eles enxergaram que aquela estrela levaria eles realmente a Jesus. Isso traz um ensinamento maravilhoso para a nossa vida, porque existem tantas pessoas que não enxergam o ensinamento de Deus. Existem tantas pessoas que acham que a palavra de Deus ministrada muitas vezes não é para a sua vida, é para a vida de todo mundo, menos para ela. Existem tantas pessoas que não enxergam os sinais de Deus. E eu fico pensando que às vezes é o pai de família que não enxerga os sinais de Deus a respeito da educação do filho. Porque o filho foi feito realmente para obedecer. E Deus, quando a gente foge um pouquinho disso, de sermos pais e ensinarmos os nossos filhos, Deus começa a nos dar alguns ensinamentos. Deus começa a nos mostrar que a coisa precisa andar novamente no caminho. É uma malcriação de uma criança, é uma resposta mal criada, é uma situação assim. E o Senhor vai nos dando realmente as suas respostas. E falar disso também é falar daquilo que é mais profundo. Quantas pessoas não têm enxergado o chamado de Deus para a sua vida, para aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nesse ano de 2013, como todos os outros anos, quando viram um ano para o outro, é ano de novos propósitos, novos pensamentos, novos sonhos. E quantas pessoas falam assim, no ano de 2000 e tantos, eu vou realmente entregar a minha vida a Jesus, eu vou ser crente, eu vou ir para a igreja, eu vou estar junto na igreja. Aí aparece alguém falando assim, mas você não pode ir para a igreja, porque ir para a igreja dá dinheiro para o pastor, de ir para a igreja é isso, ir para a igreja é aquilo, e já aquilo que Deus realmente ministrou na vida dele a respeito do chamado de Deus, isso já é esquecido, isso já é deixado de lado. Os magos, eles nos dão um ensinamento tremendo, porque eles não mediram esforços, eles foram, eles passaram os limites, eles venceram todas as situações, andaram por dias e dias e dias, e eles chegaram realmente ao momento aonde Jesus Cristo estava. Os magos, para mim, meus irmãos, exemplos de perseverança e de obediência. Já Herodes é totalmente ao contrário. A Bíblia fala que quando Herodes ficou sabendo disso, o que aconteceu com ele? Ele perturbou-se. E o homem sem Jesus é assim. Ele fica perturbado. Herodes ficou perturbado como uma criança. E os magos chegaram para ele assim, onde é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Essa palavra deu realmente um efeito tão forte no ouvido dele, no coração dele, na vida dele, que ele chamou os magos, ele ficou sabendo por terceiro, chamou os magos e perguntou como é que é a mesma história? Como é que funciona? Aquilo, ele estava perturbado com aquela situação. Uma criança realmente estava incomodando ele tanto assim. E o homem sem Deus, querido, o homem sem Deus, ele é perturbado. Às vezes as pessoas falam que tem Jesus, mas a sua vida é uma perturbação só. Por onde ele passa, ele semeia contenda. Por onde ele passa, ele semeia coisas ruins. Quando ele chega em casa, ninguém gosta dele em casa. A gente tem que ser diferente, irmãos. A gente tem que ser aquele que, se a gente tem Jesus na nossa vida, estar em casa é algo maravilhoso. Os filhos têm que falar assim, papai vai chegar, né? Ou a mamãe vai chegar. Entendeu? Vou perguntar para o meu pai, ele tem uma resposta, ele tem uma palavra. O homem com Deus é isso. O homem com Deus é cheio de paz. Ele transmite uma presença maravilhosa. E é isso que a palavra de Deus fala para nós. Aquele que crê no Senhor, do seu interior, fará o quê? Fluirão rios de água viva. Não é assim que a Bíblia fala? Então do nosso interior tem que fluir. A esposa tem que olhar para nós e ela tem que confiar. Ela tem que se sentir amada realmente. É isso que tem que acontecer. Meu irmão, nós como servos de Deus. Agora eu falo para os homens. Nós temos que ser aquele que transmite paz.
aquele que transmite realmente a presença do Senhor. O homem perturbado é a situação de Herodes que retrata a vida realmente do homem sem Deus. E a perturbação de Herodes foi algo contagiante. A Bíblia diz que ele ficou perturbado e com ele toda... O que está aí? Vamos ler? Vou achar aqui. Uma cidade inteira, uma capital inteira, com ele toda Jerusalém ficou perturbada. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, né? Às vezes nós temos um Herodes na nossa vida. A gente tem as nossas perturbações, a gente meio que começa a contagiar as outras pessoas. A gente tem que tomar cuidado, porque senão essas situações difíceis passam para os filhos. Né? É ou não é? Ah, fulano é igualzinha a mãe dela. Quando isso, alguém fala que a sua filha é igual a você, e se é pelo semblante, ou se é por algo muito bom, cozinha bem igual a mãe, tudo isso é muito bom. É ou não é, irmãos? Agora, ela grita igual a mãe dela. Ela é irritada igual a mãe dela. Ela é brava igual a mãe dela. Ela guarda mágoa igual a mãe dela. Ela é isso igual a mãe... Queridos, primeiro de tudo, dentro da nossa casa nós temos que ser exemplo. Dentro da nossa casa. Com os nossos filhos nós temos que ser exemplo. Com a nossa família nós temos que ser exemplo. Porque é aqui realmente que vai valer. Antes de falar isso para os irmãos, eu tenho que ser exemplo da minha casa, porque os meus filhos estão me ouvindo aí. Minha esposa está me ouvindo aí. E é isso que nós temos que ter para a nossa vida, irmãos. Tá? Aquilo de ruim que está na minha vida, eu tenho que aperfeiçoar do jeito bom para a vida dos meus filhos. O que eu não posso é pegar toda essa maldade e aperfeiçoar de forma negativa ainda na vida dos nossos filhos. Às vezes acontece, será que acontece isso às vezes? Né? Um pai virar para o filho e falar assim: eu já falei para você não conversar com fulano. Você conversa porque você é bobo. Já falei para você passar de longe, virar a cara. Você já fez isso com seu filho? Você não pode fazer isso. Isso é a atitude realmente de quem é perturbado. A Bíblia fala que Herodes ficou perturbado, queridos, e com eles uma cidade inteira. Como é que está a sua família se depender de você? Tem transmitido paz à sua família se depender de você? As palavras que você tem semeado na sua casa têm sido algo excelente, têm sido algo muito bom. As pessoas têm visto Deus na sua vida. Irmão, glória a Deus. Em nome de Jesus, obrigado. As pessoas têm visto Deus na sua vida. Eu não estou falando para você ser um banana na sua casa, para você não mandar mais nada para comprar a paz. Não. Você pode ter o seu momento de autoridade, sem ser autoritário. Tá? Eles podem te respeitar e não te temer. Ter medo de você. A Bíblia fala que Herodes retrata a vida daquele realmente que não tem Jesus na sua vida. Uma vida de perturbação. E transmite essa perturbação para a vida das outras pessoas. Quando alguém começa a falar de você assim, ó, cuidado que fulano vai chegar. Querido, muda de atitude. Eles têm que falar assim, ó, puxa vida, que 10, fulano está para chegar. Esse tem que ser o sentimento. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus nasceu em um tempo. O tempo do rei Herodes. Tempo de luta, tempo de dificuldades, tempo de assolação. Tempo em que o povo de Deus vivia sob o domínio do Império Romano. E eles estavam ali, por mais que não era aquele domínio de escravidão assim e tal, mas eles estavam sendo dominados. Tinham as suas situações, eles não poderiam fazer muita coisa. Inclusive até a morte de Jesus, quando eles crucificam Jesus, tá? O império está dizendo para o mundo, é isso que nós fazemos com aqueles que se levantam contra nós. A morte de cruz era a pior das mortes. E era um recado daquele império para o mundo a respeito da sua resposta à vida daqueles que afrontavam aquele império. E Jesus nasceu exatamente nesta época. Quantas pessoas têm deixado de aceitar Jesus? Porque o momento que eles estão vivendo, o tempo que eles estão vivendo, não é um tempo bom. Pastor, eu não posso aceitar Jesus porque o tempo que eu estou vivendo é um tempo de vícios. Eu sou viciado em cigarro. Eu não posso aceitar Jesus. A igreja não vai me batizar. Pastor, eu não posso aceitar Jesus porque o tempo que eu estou vivendo é um tempo de Natal. E eu gosto de tomar todas. Né? De tudo e todas. Pastor, eu não posso porque a minha cidade tem muita festa. E eu gosto das baladas, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Pastor, eu não posso aceitar Jesus porque eu gosto de uma vida promíscua.
E Jesus está querendo nascer na sua vida, não importa a dificuldade que você tem vivido. Não importa os vícios que você tem vivido. Não importa se você tem amado o mundo e deixado o Senhor de lado. Ele quer demonstrar o amor dele na sua vida a partir de hoje. Humanamente falando, o tempo que Jesus Cristo nasceu, se eu fosse escolher um dia para nascer Jesus, eu não escolheria nessa época. Você também talvez não escolheria. Porque o tempo que Jesus Cristo nasceu, nesse tempo, foram tempos de dificuldades grandes. Muitas crianças morreram por conta que Jesus Cristo nasceu, daqui a pouco a gente vai ver o texto. Se eu fosse escolher, eu escolheria um momento de paz, um momento de tranquilidade, estabilidade completa. Mas o momento que Jesus Cristo nasceu, Deus realmente está revelando para nós o seguinte: eu quero nascer na sua vida. E não importa o momento que você esteja vivendo, não importa se os seus amigos te viraram as costas, não importa se a sua família está querendo te virar as costas, não importa se o seu filho não te obedece mais, não importa se a esposa diz que ela não te ama mais, não importa, eu quero nascer na sua vida, eu quero estar com você. Sabe por quê, irmãos? Porque para Jesus não existe dificuldade tão grande que ele não possa trazer a solução. Para Jesus não existe problema tão grande, tão forte, em que ele não possa transmitir paz para nós. Você lembra da palavra de Paulo e Silas na prisão? A Bíblia fala que depois deles levaram uma surra muito grande. A Bíblia diz que eles estavam no tronco amarrado e eles estavam louvando a Deus. Eles não estavam ali sendo hipócritas. Não, queridos. Eles estavam fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus que estava dentro da vida deles, estava realmente ministrando para eles fazerem. O Senhor está nos mostrando, meus irmãos, nessa palavra dessa noite, que não importa a dificuldade que eu esteja vivendo, não importa se o mundo lá fora já disse que eu não valo nada, que a minha família nunca conquistou, e que ninguém vai conquistar, e que ninguém na minha família foi abençoado, e eu também não vou ser. E que se eu já herdei isso da minha mãe, do meu pai, ou isso já está há muito tempo na minha vida, não importa. A palavra de Deus na nossa vida fala que não importa o momento que você esteja vivendo. É tempo de Jesus nascer na sua vida. É tempo de Jesus nascer no seu coração. É tempo de você falar assim: Jesus habita na minha vida. Eu quero os valores do Senhor. Até agora eu vivi com os meus valores, e por isso que eu não tenho paz. E por isso que existe um buraco aqui dentro do meu coração, na minha vida. E eu quero realmente dar a oportunidade para o Senhor preencher realmente esse vazio dentro da minha vida, dentro do meu coração. Meu irmão, não se engane, eu não vou brincar com você. Você está aqui nessa noite, não é por causa do pastor. Não é por causa dos irmãos do grupo de louvor. Você está aqui porque existe um vazio dentro da sua vida que é só Jesus que pode preencher. Só Jesus pode preencher. Você não veio aqui porque você não tinha o que fazer na vida. Porque você tinha N lugares. Você podia ficar na sua casa, no conforto de sua casa, na sua televisão. Mas você veio aqui porque Deus ministrou que dentro da sua vida é só Jesus que pode satisfazer você. É só Jesus. E é tempo de você ter Jesus. É tempo de você alcançar o Senhor. É tempo de você se colocar na presença dEle em nome de Jesus Cristo. É tempo de você dizer: Senhor, eu aceito ao Senhor como Rei soberano realmente sobre a minha vida. Essa palavra, meus irmãos, nós vemos a prontidão dos magos em servir a Jesus. Uma prontidão tremenda. O pastor, no momento do ofertório, dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não foi isso? Qual foi a resposta de Deus diante do seu amor? Ele nos deu o seu filho. E a palavra também diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo, inspirado por Deus, diz assim: a verdade é que Jesus Cristo veio salvar a todos os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu sou o principal. Eles estavam prontos para servir aquele que veio para dar a sua vida em serviço realmente ao amor de Deus.
Eles serviram, irmãos, priorizando ao Senhor, se colocando na presença de Deus. Senhor, nós queremos entrar nessa história. Eles serviram por último, entregando diante de Jesus o seu ouro, a sua incenso e a sua mirra. Eles ofereceram, meus irmãos, tudo aquilo que eles tinham de melhor. Meus irmãos, é tempo de nós servirmos ao Senhor. Irmãos, é tempo de nós acordarmos para a realidade e sabermos realmente que nós nascemos para servir, nós nascemos para adorar ao Senhor, e não é adorar só com cânticos, com louvores. Nós nascemos, meus irmãos, para adorar ao nosso Deus com as nossas vidas, adorar ao Senhor com os nossos testemunhos. Assim como aqueles magos naqueles dias nasceram realmente, eles viram aquela estrela, eles entenderam que a sua vida realmente era para adorar ao Senhor, então eles priorizaram ao Senhor, eles obedeceram à estrela, e eles não mediram esforços até realmente encontrar aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Eles não mediram esforço para isso. Hoje a gente vive um tempo em que tem gente que fala assim, se eu tiver um tempinho eu vou na igreja, querido. Assim não precisa querer adorar o Senhor, que não vai dar certo. O dia que eu tiver uma horinha, um dia desse, queridos, assim não vai funcionar. Porque Deus amou o mundo. Vamos ficar todos em pé, irmãos? Vamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele nos deu porque Ele nos amou. E Ele se entregou pela nossa vida porque Ele nos amou. Ele veio de encontro à nossa vida primeiro porque Ele nos amou. Ele se preocupa realmente conosco porque Ele nos ama. Porque Ele está próximo realmente de nós. Porque Ele se coloca à nossa disposição com esse amor tremendo e com esse amor maravilhoso. Jesus, querido, hoje mesmo quer nascer na sua vida, quer habitar no seu coração, quer fazer parte da sua vida. Ele quer te mostrar realmente os valores dEle, a vontade dEle, o desejo dEle para com a sua vida. A palavra do Senhor em Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Qual que é o tempo de você buscar ao Senhor? Eu respondo para você: o tempo é agora. Esse é o momento de você buscar o Senhor. Porque o tempo não nos pertence. Você tem esse agora que você está respirando. É tempo de você buscar ao Senhor. É tempo de você, nessa noite realmente, onde nós estamos aqui para celebrar a Jesus pelo seu nascimento. É tempo de você dizer: Jesus, vem habitar na minha vida, vem fazer parte do meu coração, vem trabalhar na minha vida, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, nós vamos orar, tá? Papai, quero te adorar, Senhor, e te adoro, Deus, porque o Senhor é Deus maravilhoso, Deus tremendo, e Deus que nos alcançou com o seu amor, e Jesus é a prova desse amor para com as nossas vidas. Pai, eu entrego diante do Senhor a vida da sua igreja. Entrego, Pai, no seu altar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Todas as vidas, meu Deus, que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, vem realmente com poder e glória habitar em nossas vidas, salvando aqueles que precisam ser salvos. Deus está orando, Senhor, e chamando, Pai, ao arrependimento. Aqueles que precisam ser restaurados e chamados. E é isso que eu peço ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Sinta a vontade do nosso meio a trabalhar, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo.